Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos ver algumas funções de data. Essas funções são importantes porque podem ser utilizadas em vários projetos. Então, vamos ver algumas funções relacionadas à data. Então, vem comigo, vem para a tela do Excel. Então, temos aí a data inicial, temos a data final e temos uma data, mas ela está em formatação de texto. E temos aqui algumas funções que iremos agora discorrer. Primeiro é transformar de texto para data. Digamos que eu tenha uma célula em que contenha datas, mas em formato texto. Como é que eu pego esse formato texto e transformo para o formato de data? É simples. Então, temos aqui a formatação em texto e nós iremos agora transformar esse formato, essa data, em formato de texto para o formato de data do Excel. Então vamos lá. E para isso, para fazer essa transformação, nós utilizamos a função data.valor. Então a função data.valor é de fazer essa transformação de uma data que está em texto para uma data no formato do Excel. Então vamos lá. Igual data.valor, já apareceu, vou dar um tab. Então aparece o argumento. O argumento dela é um texto, que nesse caso está nessa célula de formatação de texto. Então todas essa coluna, ela está formatada, está em data, mas a formatação dela está em texto. Então nós fechamos parênteses e damos o Enter. Então ele transformou esse formato que está em texto para o formato que está em data agora. A gente pode dar 2 cliques para replicar para as outras. Então ela transformou esses valores de texto para valores de data. Então, é uma das nossas primeiras funções. Formatação de data. Então, na formatação de data, nós podemos formatar ela ou dia, ou mês, ou ano, se queremos uma data abreviada ou uma data completa. Então, ela traz diversas formatações. Então, vamos digitar um dia aqui. 4/4/2024. Então, vamos formatar ela. Damos um Ctrl 1. Ela abre o painel de formatar. Nós iremos aqui em personalizado. E podemos formatar de diversas formas. Por exemplo, se eu coloco DD, que é dia, então ele só vai aparecer o dia, ó, dia 4. Se eu for novamente e colocar mais um D de dia, ele já aparece o nome do dia da semana, quinta-feira. Agora, se eu quero 4D, que significa dias, então ele aparece o dia completo, quinta-feira, escrito de forma completa. Vamos lá. Vamos para mês. Se eu colocar um M, ele vai aparecer 4, porque 4 é um mês, né? Se eu colocar 2 M's, ele vai aparecer 04. E se eu colocar 3, ele aparece abril, abreviado. Se eu colocar, vamos ver aqui, abreviado. Vamos mais uma vez. E se eu colocar 4, ele vai aparecer de forma completa o nome, o mês de abril. Se eu colocar 1, aparece o ano de 24. E se eu colocar 3, aparece todo 2024. Então vamos, novamente, vamos colocar uma data completa. Dia, mês e ano. E aparece, ó, 4/4/2024. Então, é uma das formas de fazer uma formatação de data. Uma outra forma também é formatar com a função texto. Com a função texto, a gente também pode fazer algumas formatações de data. Como, por exemplo, igual texto. Então, os argumentos do texto é valor e formato do texto. O valor é aquela data que nós queremos formatar. Eu vou pegar essa data inicial, ponto e vírgula. E qual é o formato do texto? Você pode colocar dia, que no caso vai ser dia 23. Dia 23. Podemos também colocar aqui colocando 3 na formatação, vai sair quinta-feira. Aliás, a abreviatura de quinta. E se colocarmos mais um D de dia, vai sair o nome completo da semana, quinta-feira. Podemos também colocar, se quisermos, o ano, o mês, por exemplo, M, sairá o mês, 5. Vamos colocar 3 para sair abreviado, sai maio. E mais um para sair o nome completo. Colocar mais, sair maio.
E também podemos colocar dia, mês e ano. Dia, mês e ano, aí vai sair a data completa. Vamos replicar para as outras. E ele formata, com a função texto, ele formata as datas, dia, mês e ano. Ou você pode colocar só dia, ou só mês, ou só ano, enfim. Então vamos para outras formatações de data. Vamos formatar agora o dia. O dia nós iremos utilizar a função dia. Então damos o tab e o argumento dele é o valor, é a data que nós queremos extrair o dia. Então nós iremos extrair dessa data o dia. Então vamos selecionar essa data inicial, vamos fechar parênteses. Então ele extraiu o dia 23. Por quê? Porque a data é 23/5. Então ele saiu o dia 23. Podemos replicar para todas. Então extrai o dia. O mês, como o próprio nome fala, ele vai extrair o mês de uma data. Por exemplo, vamos pegar a mesma data, fecha parênteses. Então, ele extraiu o valor de 5. Por que o 5? Porque é 23/5/2024, então o mês é 5. Podemos replicar para as demais, dando 2 cliques na alça. E o ano, também o ano, é a função ano que iremos fazer. Vamos selecionar a data inicial, fechar parênteses, e ele vai retornar para a gente o ano. Ele extrai daquela data o ano. Então, o dia extrai o dia do ano, da data, o mês extrai o mês, e o ano extrai o ano daquela data. Agora, o último dia do mês. Então, para essa função, nós iremos utilizar a função fim mês. Então, fim mês já aparece. Então, quais os argumentos? Data inicial mais o número de meses. O número de meses ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser até o zero. Então, se você colocar um número positivo, ele vai avançar os meses. Colocar um número negativo, ele vai retroceder os meses. E se você colocar zero, vai ser o próprio mês. Por exemplo, vamos pegar 23/5, ponto e vírgula, 0. Vou aqui formatar em forma de data. E ele vai trazer 31/5/2024. O último dia, porque aqui, ó, do 5, aí aqui é 23/5/2024, então vai trazer o último dia desse mês. Se por acaso eu colocasse no argumento aqui o valor de 1, seria um mês depois, ou seja, 30/6/2024. E se eu quisesse um mês antes? Se eu quisesse um mês antes, eu ia lá no argumento e colocava -1. Então vai ser 30/4/2024. Então ele traria o último dia do mês passado. Então pode ser positivo, se você acrescentar os meses. Negativo, você retrocede os meses. E zero, você tira do mês atual. Você extrai a data final, o fim do mês atual. Então vamos colocar aqui 0. E ficou ser o mês 5, então o último dia do mês é 31/5. Vamos aplicar. Então 31/5, 29/2/2024, 31/3 e 31/12/2023, 31/5. Vamos a outras funções. Vamos aqui ao primeiro dia do mês. O primeiro dia do mês. Então a gente pode, nesse caso, nós iremos também utilizar a função fim mês. Fim mês, nós vamos pegar essa data inicial, ponto e vírgula. Nós queremos o primeiro dia do mês. Como o mês é maio, nós queremos o 1º de maio de 2024. Então, selecionamos o primeiro argumento, que é a data. O segundo argumento é a quantidade de meses, que nesse caso nós vamos colocar -1. Por que -1? Porque nós iremos pegar o último dia do mês anterior. E depois de tudo isso, a gente soma mais 1. E dá o primeiro dia do mês atual. O que fizemos? Vamos falar novamente. Nós utilizamos a função fim mês. O que a função fim mês ela faz? Ela pega o último dia do mês. Como nós queremos o primeiro dia desse mês aqui agora, no caso do exemplo 23 de maio, nós queremos o dia primeiro, o que faz? Nós pegamos a função fim mês, retrocedemos um mês, ou seja, pegamos o último dia do mês anterior e somamos mais 1. Olha, o último dia mais 1 dá o primeiro dia do próximo mês. E foi isso que fizemos. Pegamos a função fim mês, selecionamos a data, colocamos como argumento um mês anterior
Então, pega o último dia do mês anterior e somamos mais um no final. Somamos mais um. E aí, dá o primeiro dia do mês corrente. Vamos aplicar para as outras e ver. Então, aqui, ó, primeiro do 5, primeiro do 2, primeiro do 3, primeiro do 12, enfim. Então, como podemos fazer isso? Primeiro, utilizando a FIMEIS. Por quê? Porque a função FIMEIS, ela extrai o último dia do mês, certo? Se eu quiser o primeiro dia do mês corrente agora, eu pego a função FIMEIS, coloco lá no argumento menos 1. Por que menos 1? Porque menos 1 vai pegar o último dia do mês anterior. E nesse último dia do mês anterior, eu somo mais 1, que dá o primeiro dia do mês corrente. Então, funciona muito bem. Então, se eu quiser adicionar meses, então, para poder fazer adicionar meses, nós iremos utilizar a função data_m. Então, data_m, damos o tab. Então, quais são os argumentos? Data inicial, ponto e vírgula, meses. O argumento meses, ele pode ser positivo, se eu quiser adicionar meses, e pode ser negativo, se eu quiser subtrair meses, ou pode ser zero, que aí fica igual. Por exemplo, vamos selecionar aqui, ponto e vírgula, zero. Ou seja, ele vai repetir a mesma data do mês inicial. Agora, se nós queremos aumentar um mês, eu coloco 1. Olha, 23/6/2024. Se eu quiser colocar 5 meses, tá? 23/10/2024. Então, eu posso somar. E se eu quiser retroceder, eu coloco negativo. Eu quero retroceder menos 2 meses. Então, 23/3/2024. Então, vamos colocar 2 meses a mais, 23/7, replicar para as demais. Agora, se eu quiser adicionar anos, eu também vou utilizar a função data_m. A função data_m. Então, vamos selecionar a data inicial, ponto e vírgula, e a quantidade de anos. Ora, se eu sei que a data_m ele utiliza como argumento os meses, e eu sei que um ano tem 12 meses, então eu faço o seguinte. Eu quero quantos anos? 2 anos. Então, eu pego 2, aí vezes 12 e fecho. Olha, se é 2 anos, ó, 23/5/2024, ele vai passar para 23/5/2026. Por que isso funcionou? Porque eu peguei, no argumento meses, eu peguei a quantidade de anos, eu quero 2 anos, vezes 12. Se eu quisesse 5 anos, eu pegar 5 vezes 12. E assim sucessivamente. Vamos replicar. Vamos ver mais mais outra função. Então, vamos ver a função que traz a diferença entre duas datas. E que função é essa? É a função data_diff. Então, ela tem 3 parâmetros, a função data_diff. Ela pega a data inicial, a data final e o parâmetro. Data inicial, data final e o parâmetro, que pode ser mês, dia e ano. Por exemplo, se eu quero a quantidade de dias, eu vou usar o parâmetro m. Se eu quero a quantidade de dias entre essas duas datas, eu vou utilizar o parâmetro d. Se eu quiser a quantidade de meses, eu utilizo m. E a quantidade de anos, eu utilizo y. Então, vamos lá. Data_diff. Data inicial, ponto e vírgula, data final e o valor do parâmetro em texto. Se eu quero dia, eu boto d entre aspas duplas, dou enter. Então, apareceu aqui, ó, 26 dias entre essas duas datas. Podemos replicar. E se eu quiser em mês, eu coloco o valor de m. Então, como não dá um mês, deu 0. Vamos aplicar as outras. Nessa aqui, deu 12 meses. 12/12/2024 a 30/12/2023 a 30/12/2024. E a gente pode colocar também o y para dar a quantidade de anos. Vamos ver aqui, replicar. Então, veja que só essa que deu mais de um ano. 12/12/2023 a 30/12/2024. Deu mais de um ano. Então, chegamos ao final. Vimos algumas funções de data. Elas serão muito úteis. Elas serão muito úteis ao criar os projetos, porque normalmente, quando estamos fazendo algum projeto, temos que lidar com datas. E essas funções vêm auxiliar e ajudar muito a fazer esse tratamento de data dentro do Excel. Então,
Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sino de notificações e compartilhe com aqueles que também querem aprender o Excel. Valeu e até a próxima!